Olá, irmãos, graça e paz a todos. É um prazer para mim mais uma vez estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre um tema muito interessante a respeito de quem são os levitas ou os filhos de Levi que estarão no reino milenar, não é? A respeito de quem o Senhor está falando por meio dos profetas. Que povo é este? Seria esse povo um Israel carnal no reino milenar? É sobre isso que eu quero falar. Eu acredito que vai valer a pena você ficar aqui conosco hoje, amém? Então, eu quero começar falando a respeito do que é que Deus planejou a respeito da tribo de Levi. Eu quero trazer aqui uma revelação que Deus me deu algum tempo atrás e que eu ainda não havia gravado nada a respeito disso. Então, primeiramente, eu quero lhe dizer que Deus falou algo a respeito disso. Sim, lá em Números capítulo 3, o próprio Deus, ele disse qual era o plano que ele tinha em relação à tribo de Levi, e é algo maravilhoso que vai valer muito a pena você ficar comigo. Há uma grande revelação a respeito da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela não é mencionada por acaso nos profetas, falando a respeito do povo de Deus que estará no reino milenar. E eu quero defender aqui a ideia de que esses levitas não são outro povo senão o próprio Israel de Deus, que é a igreja de Cristo, judeus e gentios, que serão glorificados. E o Senhor está fazendo uso dessa linguagem para falar a respeito da própria igreja, do Israel de Deus, né? Da ordem sacerdotal de Cristo, do nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, mas fazendo uso de uma linguagem da velha aliança. E nós vamos ver o porquê é que isso acontece, por causa de uma palavra que Deus mesmo proferiu ao servo dele, Moisés. Então, olha só o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui em Números, capítulo de número 3, versículo de número 11 ao 14. Então, Números capítulo 3, versículos 11 e 14 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os filhos, Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. Eu vou repetir. Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel. Então o Senhor está dizendo: olha, eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel. Então Deus está dizendo: olha, eu escolhi os levitas do meio de todos os filhos de Israel, eu escolhi os levitas, eu tomei para mim, eu tomei os levitas do meio dos filhos de Israel. Até aí nada de novo, porém o texto vai continuar dizendo assim: então, eis que eu tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, vírgula, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. Então percebe, irmãos, Deus está dizendo assim: olha, eis que eu, Senhor, tomei os levitas do meio de todos os filhos de Israel. Eu tomei a tribo de Levi, do meio de todas as 12 tribos, eu escolhi a tribo de Levi. Porém, ele não para por aí. Então ele está dizendo: olha, eu escolhi a tribo de Levi, de 12 eu escolhi uma. Só que aí ele vai dizer mais: eu, o Senhor, não é? Tomei a tribo de Levi do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre a madre entre todos os filhos de Israel. Então o Senhor está dizendo assim: olha, eu tomei a tribo de Levi do meio de todos os filhos de Israel em lugar de todo primogênito macho que nasce entre todos os filhos de Israel. Então, entre todos os filhos de Israel, todos os filhos de Israel
todo primogênito macho, de cada família, de cada uma das 12 tribos de Israel. O Senhor está dizendo assim, olha, em lugar desses primogênitos, eu escolhi a tribo de Levi. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu tomei a tribo de Levi do meio de todos os filhos de Israel, mas não só isso, em lugar de todo primogênito macho de todos os filhos de Israel. Então o Senhor está dizendo claramente, olha, eu escolhi a tribo de Levi e ela vai representar todo primogênito macho de todos os filhos de Israel. Ou seja, cada família de todas as tribos, tribo de Ruben, Simeão, Levi, Judá, todas as tribos, Isacar, Zebulon, Asser, não é? Naftali, Dan, Efraim, Manassés, todas as tribos, o Senhor está dizendo, olha, todos os primogênitos macho de cada uma dessas tribos, todos os primogênitos, eu tomei os levitas, a tribo de Levi, em lugar desses primogênitos. Ou seja, o Senhor está dizendo claramente, a tribo de Levi, ela vai representar todos os primogênitos das 12 tribos de Israel. Esse é o plano que Deus traçou para a tribo de Levi. Então, o Senhor escolhe dentre 12 tribos, uma só tribo, a tribo de Levi, e nós sabemos muito bem o porquê. Porque lá no deserto, né, quando uma grande quantidade de pessoas das 12 tribos de Israel ali adoraram um bezerro de ouro, a tribo de Levi não adorou o bezerro de ouro. E quando Moisés voltou ali, né, e viu aquele cenário e quebrou inclusive as tábuas da lei, né, ele disse, quem é do Senhor, venha até mim. Numa própria alusão ali profética, inclusive do próprio Cristo no dia do arrebatamento, quem é do Senhor vem a mim. E a tribo de Levi foi até Moisés, não é? E aí então, se não me falha a memória, Moisés diz que eles deveriam então ali matar os seus próprios irmãos que haviam adorado o bezerro de ouro, num total que aproximadamente, se não me falha a memória, foram mais ou menos 3.000 homens que caíram ali, que haviam adorado o bezerro de ouro, né? E aí então, nós temos a tribo de Levi sendo escolhida pelo Senhor, né? E aí para ministrar diante do Senhor, mas na verdade o projeto de Deus era que ele escolhesse, né, as 12 tribos de Israel. Porém nós sabemos muito bem que das 12 tribos de Israel, só a tribo de Levi foi escolhida, mas o projeto de Deus é de que as 12 tribos de Israel se tornassem uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, conforme está dito em Êxodo 19. Se vocês estão diligentemente me servirem, né, e guardarem a minha palavra, então vocês vão ser meu povo eleito, minha nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? E aí a gente vai ver que o apóstolo Pedro vai pegar essa profecia de Êxodo 19 e vai aplicar para a igreja, chamando a igreja de povo santo, nação eleita, sacerdócio real, não é? Ou seja, nós sabemos muito bem que isso se cumpre na igreja, o Israel de Deus formado por judeus e gentios que creem em Cristo. E aí o detalhe é que, né, na nova aliança é que as 12 tribos de Israel vai de fato alcançar essa promessa, ou seja, não será mais uma tribo só, mas as 12 tribos de Israel agora representadas nos judeus e nos gentios que estão se convertendo a Cristo. E aí então essa profecia ela vai se cumprir. Porém, nós observamos, conforme nós citamos aqui, Números capítulo 3, de que Deus ele tomou a tribo de Levi dentre todos os filhos de Israel em lugar de todo primogênito macho, né, que abre ali, que sai da madre, né, dentre todos os filhos de Israel. Então o Senhor está dizendo, olha, eu estou utilizando a tribo de Levi para representar todos os primogênitos, né, das 12 tribos de Israel. Então o Senhor está
claramente dizendo que ele está utilizando a tribo de Levi para ser uma sombra de todos os primogênitos, das primícias de todos os filhos de Israel. E nós sabemos também que lá em Êxodo capítulo 13, se não me falha a memória, quando os filhos de Israel estão saindo do Egito, de Ramassés, capital do Egito, e indo em direção à terra prometida, diz a Bíblia que o Senhor mandou consagrar, né, que os filhos de Israel consagrassem todo primogênito macho, tanto dos animais quanto, não é, dos filhos machos, né? Ou seja, para o Senhor consagrar de todas as tribos, consagrar todo primogênito macho. Nós sabemos muito bem que isso, né, aponta para o Israel de Deus que sairá em último êxodo para, né, para serem arrebatados e glorificados e reinarem com Cristo, né? Nós sabemos que isso é sombra do último êxodo. E aí então fica claro, irmãos, que o Senhor ele vai fazer uso desta linguagem figurativa em toda a sua palavra. Então, ou seja, está muito claro. Leiam novamente, né, em casa depois, Números 3, versículo 11 e 14, que diz: disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, tá? E ele diz mais: e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, serão meus. Eu sou o Senhor, ou seja, todo primogênito é meu. Então veja, irmãos, lá quando eu citei aqui agora, veja que o Senhor está falando aqui, olha, eu escolhi os levitas em lugar de todo primogênito. Em lugar deles, eu escolhi, né, a tribo de Levi para representar esses primogênitos. Ou seja, levitas, tribo de Levi, e todos os primogênitos das 12 tribos de Israel é como se fossem a mesma coisa. Porém, lá no primeiro Êxodo, tá? O Senhor não vai pegar os primogênitos de todas as tribos para ministrarem naquele tabernáculo de Moisés. Não, ele vai utilizar a tribo de Levi para exercer esse papel. Porém, o Senhor está deixando muito claro que ele está utilizando a tribo de Levi para representar todos os primogênitos, né, das 12 tribos de Israel, aos quais o Senhor mandou que consagrassem a ele, porque todo primogênito é do Senhor, não é? Então, fica muito claro isso, e é isso que o Senhor tem em mente quando ele pensou, né? Ele tinha em mente quando ele pensou em fazer uso desse nome Levi, ou tribo de Levi, nos profetas, para falar da tribo de Levi no reino milenar. Ou seja, Deus não estava pensando numa tribo de Levi literal, mas Deus estava pensando, né, em uma tribo de Levi que representa todos os primogênitos das 12 tribos de Israel, que representa ou que aponta para a igreja, as primícias, não é, da criação, como diz Tiago no capítulo 1, versículo 18, que nós somos as primícias da criação, nós somos os primogênitos, nós somos, né, o Israel de Deus, que os profetas fazem uso desta linguagem Levi, ou filhos de Levi. Então, é muito interessante a gente entender isso, né? Quando a gente vai lá para Isaías capítulo 66, a gente vai ver mais uma vez isso se confirmando, quando, não é, a palavra de Deus, ela vai falar ali claramente, né, em Isaías 66, que no verso de número 18 em diante, que o Senhor ele vai escolher alguns para levitas e outros para sacerdotes. Mas escolher de quem? De uma tribo literal de Levi, que hoje inclusive já nem existe mais, alguns que dizem que são descendentes de Levi, eu acredito que possa até existir, mas a tribo de Levi, assim como todas as outras tribos, elas desapareceram, né? Então, hoje todo mundo é judeu, né?
os israelitas que estão aí voltando são judeus. Não há como saber, né, de que tribo de fato cada pessoa seja, embora Deus saiba disso, né? Nós sabemos que Deus sabe disso, claro. Porém, Isaías vai dizer que esses que o Senhor vai tomar, alguns para sacerdote, outros para levitas, a Bíblia diz que esses vêm de todos os povos e línguas. Não vêm de um Israel carnal, mas vêm de todos os povos e línguas. Então, a Bíblia vai dizer assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Versículo de número 21. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e outros para levitas. De que povo é que o Senhor vai tomar alguns para sacerdotes e levitas? Desse povo que vem de todos os povos e línguas, que o Senhor está juntando e que o Senhor diz que Ele vai salvar, e que virão como presentes para Deus, como minhá, ofertas de manjares, como quando os filhos de Israel traziam, né, as ofertas de manjares em vasos de barro. Então o Senhor está falando claramente: olha, esses serão como ofertas de manjares para mim, como presentes, como minhá, como quando os filhos de Israel traziam as suas ofertas em vasos de barro para a casa do Senhor. Esses virão assim. E eles eu separarei desses que vêm de muitos povos e línguas, de todos os povos e línguas, né? Desses eu vou separar uns para sacerdotes e outros para levitas. Então, é assim que eu entendo quando a palavra de Deus fala a respeito dos levitas, não é? Então, quando você ler lá Ezequiel do capítulo 40 ao 48, falando de levitas, é assim que você precisa entender, tá bom? É que esses levitas, na verdade, eles representam todos os primogênitos de todas as 12 tribos de Israel. Ou seja, esses levitas foram dados em lugar dos primogênitos de todas as 12 tribos de Israel, como uma figura do Israel de Deus, de todas as primícias das 12 tribos do Israel de Deus, formado por judeus e gentios. É assim que eu interpreto as escrituras, dessa maneira, e embora você talvez não pense desta maneira, você há de convir que há base bíblica para a gente interpretar assim, porque foi o próprio Deus quem assim planejou. Um grande abraço para você, aguarde os nossos próximos estudos. Shalom, shalom.